Então, vendas é uma habilidade que você precisa adquirir. Você precisa adquirir essa habilidade de saber vender mais. Todo empreendedor, ele precisa analisar cenários, ele precisa compreender contexto. Inteligência empreendedora tem a ver com criatividade. Não tem como ser empreendedor sem ter criatividade. Você quer ter um negócio de sucesso de verdade? De verdade mesmo? Você tem que entender que você precisa estudar o tempo todo. É o lifelong learning, é você estudar o tempo todo. A habilidade de você sempre buscar conhecimento. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Diamante Talk, onde todas as semanas a gente está aqui para trazer um conteúdo relevante para te inspirar, para te ensinar, para te motivar e para que você cresça o seu negócio cada vez mais. No episódio de hoje, eu estarei mais uma vez vestindo a skin professora, porque eu quero trazer um assunto muito importante, que é um objeto de estudo meu, assunto que você não verá em lugar nenhum deste formato, que é sobre inteligência empreendedora. Eu vou falar aqui de 11 habilidades de inteligência empreendedora que você precisa desenvolver, ou melhor, você precisa saber o que você tem desenvolvido e o que você não tem desenvolvido para que você possa cada vez mais se aprimorar, se melhorar e, consequentemente, melhorar o teu negócio. Porque uma coisa eu costumo sempre dizer, não tem como uma empresa crescer sem um empresário crescer primeiro. Não tem como, mulher empreendedora, você querer crescer o seu negócio sendo que você fica acomodada na zona de conforto do conhecimento, consumindo aquele conhecimento básico, aquele conhecimento raso. Precisa se aprofundar, precisa cada vez mais buscar o seu melhor. E para quem não me conhece, meu nome é Andresa Leite, sou mentora de empresárias desde 2018. Desde 2018 acompanho centenas de mulheres empreendedoras do Brasil inteiro, inclusive já tive mentoranda no México, Estados Unidos, deixa eu lembrar, Portugal, tenho mentoranda que mora em Londres, Japão, eu já tive aluna no Japão, do outro lado do mundo, ajudando essas mulheres cada vez mais a potencializar os seus negócios e a viver uma vida de alto valor. Porque não adianta nada você só crescer o seu negócio, sendo que você está sacrificando alguns pontos da sua vida que lá na frente eles serão cobrados, inclusive da sua saúde. Por falar em saúde, eu quero saber como anda a sua saúde. A gente tá entrando aí no período do segundo semestre e isso é algo que é muito importante a gente se olhar, a gente se cuidar, a gente buscar cada vez mais cuidar da nossa saúde, seja ela emocional ou então física. Então olhe para você, tire um momento para você. Inclusive, se você é de Limeira, eu quero te convidar para ir ao Sundara Garden Spa, que é um dos nossos patrocinadores aqui do Diamante Talk, que está sempre aqui conosco e é um lugar onde eu sempre vou. Eu falo que é o meu refúgio. É o lugar onde eu sempre busco um refúgio, seja para me cuidar na parte estética, seja para cuidar do meu relaxamento, para cuidar da minha saúde. A gente tem que ter o nosso momento do inegociável. Vou falar bastante aqui e isso é faz parte de um dos 11 pilares da inteligência empreendedora para você desenvolver. Mas antes de entrar no assunto, eu quero te falar que o Diamante Talk ele vai ter algumas mudanças por aí, tá? Nós vamos promover algumas mudanças no Diamante Talk para trazer mais dinamismo e para trazer um conteúdo cada vez mais relevante com você, para você. Você está percebendo, se você já assiste a alguns episódios, você tem percebido que eu estou trazendo mulheres assim, convidadas excepcionais, pessoas que, convidadas que trazem verdadeiras aulas, e eu quero me aprofundar cada vez mais neste sentido. Então, a partir de agora, o nosso Diamante Talk ele vai se dividir da seguinte maneira. Um episódio, eu vou trazer alguma convidada, onde ela vai contar um pouco do negócio dela, ela vai explicar um pouco, sobre aquilo que ela, como ela começou, o que que ela faz, como ela conseguiu chegar lá, como que ela dá conta, para que possa te inspirar cada vez mais. E no episódio seguinte, eu vou trazer um estudo de caso sobre essa
convidada minha. Então, é algo que eu vou trazer, são os pontos principais para que você anote, para que você aplique, para que você tenha resultado. Então, segundo semestre, eu quero acelerar os seus resultados. É esse o meu grande objetivo com você neste segundo semestre aqui do nosso Diamante Talk. Eu quero acelerar os seus resultados, trazendo convidadas para te inspirarem e trazendo plano de ação a partir do que cada convidada está trazendo. Porque, olha, se você não assistiu ainda os episódios anteriores, eu peço que você volte. Assista um por um. Sabe o que você faz? Sabe uma coisa que eu gosto bastante? Eu gosto muito de ouvir podcasts, né? Ou então vídeo de YouTube. Eu coloco durante o banho, eu ouço bastante. Eu procuro otimizar o meu tempo. Quando eu estou me arrumando, eu coloco algum conteúdo para ouvir. Faz isso durante a sua semana que você vai ver como o seu dia, né? Eu faço isso sempre pela manhã. Então, toda manhã, quando eu vou me arrumar, eu vou tomar banho, então estou me arrumando, me maquiando. Eu faço isso para quê? Para que eu comece aquele dia muito motivada, muito inspirada, com mais conhecimento e com mais plano de ação para que eu possa executar. É assim que eu me tornei uma mentora de empresárias reconhecida em nível nacional. É assim que eu me tornei uma palestrante. É assim que eu me tornei a Andresa que está aqui contribuindo com o conhecimento para que você cresça mais. Então, se tem algo que eu posso te falar de verdade mesmo, tá? O conhecimento transforma. O conhecimento te faz chegar a lugares onde você nunca imaginou. Eu só estou aqui hoje como mentora de empresários porque eu me preparei para estar aqui. Eu só estou aqui hoje porque eu busquei conhecimento, porque eu fiz graduações, especializações, curso, livro e eu sempre estou buscando aprendizado, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vê o quanto a gente ainda tem para evoluir. E é isso que eu quero que você, mulher empreendedora, cresça. Porque não é só para ter um negócio. Eu não admito. Tem uma coisa que eu não admito, que você tenha um negócio somente para pagar as contas no final do mês. Ah, pagando as contas no final do mês tá bom. Eu não admito isso. O que eu quero é que você tenha um negócio próspero, que você empregue pessoas na sua cidade, que você movimente a economia, que você realize os sonhos da sua família. É isso que eu quero. Não dá mais para a gente se acomodar com aquela vida mediana de pagando as contas tá bom. Não é só para pagar as contas que você empreende. Se fosse só para pagar as contas, vai buscar qualquer coisa que te dê menos dor de cabeça, porque vamos falar a verdade, né? Empreender, eu falo que é algo que a gente não tira férias nunca, a gente está sempre pensando no negócio, deu horário de expediente, é muito difícil a gente conseguir desligar. Então, para que tanta dor de cabeça, sendo que você só está pagando as contas? Não é para isso, né? Então, vamos buscar mais conhecimento para que você possa evoluir cada vez mais. E quanto mais você evolui, o seu negócio ele evolui junto com você. E agora vamos entrar então no tema do nosso episódio de hoje, que é inteligência empreendedora. Você provavelmente já ouviu dizer em inteligência emocional, que é um assunto que está super em alta hoje em dia, né? Inteligência emocional, e é muito importante. É algo que é extremamente relevante que a gente cuide das nossas emoções, porque não tem como a gente tomar as melhores decisões, sendo que as nossas emoções elas estão absolutamente abaladas. Não tem como. Existe a inteligência cognitiva, que é algo que a gente aprende na escola, é o conhecimento que você adquire, né? O raciocínio lógico faz parte da inteligência cognitiva, que é muito medida pelo QI, né? O QI, não sei se você já fez algum teste de QI, mas vale bastante a pena a gente saber, não para a gente se enquadrar, né? Ah, meu QI é baixo, meu QI é alto, enfim, mas para a gente saber e a gente buscar aprimorar cada vez mais. Eu gosto muito de testes porque não para nos colocar em caixas. Eu gosto de testes para que ele possa nos mostrar o que a gente tem de potencial e o que a gente pode se aprimorar. Isso que é muito importante quando a gente faz avaliações, testes. E o QI é a avaliação clássica da inteligência cognitiva. Então, nós temos inteligência cognitiva, inteligência emocional. E aí, o que aconteceu?
Esse termo inteligência empreendedora não fui eu que criei, né, eu seria muito, né, não tem nem como falar que fui eu que criei. Não fui eu que criei, mas eu que criei os pilares, eu desenvolvi os pilares que fazem parte da inteligência empreendedora. Quando eu tive acesso pela primeira vez a este termo inteligência empreendedora, eu fui buscar estudos científicos, eu fui buscar pesquisas, eu fui buscar o que as pessoas estavam falando sobre o assunto. E aí eu vi várias pesquisas, vários vieses, vários pontos de vista sobre esse assunto de inteligência empreendedora. E como uma pessoa estudiosa que eu sou, porque eu não sei se você sabe, mas eu amo estudar de verdade. Eu gosto muito de estudar, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ir a fundo, saber a causa, né, ver o porquê. Como uma pessoa que gosta muito de estudar, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a mapear todos esses conhecimentos teóricos que eu busquei, tudo isso, né, que eu consegui achar de pesquisa científica, trabalho acadêmico, né, o que os livros falavam sobre o assunto. E aí eu não me contentei só com isso, eu fui a campo pesquisar. Eu comecei a mapear empreendedores dos mais diversos níveis, desde empreendedora que é mentoranda minha, aluna minha, seguidora minha, até empreendedores que são multibilionários, né? Os maiores empreendedores do mundo, os homens mais ricos do mundo, as pessoas, as mulheres mais poderosas do mundo. Eu comecei a mapear esses comportamentos. O que é que faz com que um empreendedor, nas mesmas condições, alguns cresçam exponencialmente e outros não consigam sair do lugar, ou pior, quebram? Tem alguma explicação. Não é sorte, não é só o momento econômico, não são as condições, não é a cidade que a pessoa está inserida. Eu comecei a mapear esses comportamentos. E então, depois de muitos anos de estudo, eu cheguei a 11 habilidades que formam uma pessoa com a capacidade de inteligência empreendedora. Mas preste atenção uma coisa: empreender é verbo, é ação. Você tem que entender isso. Empreender é uma atitude. Você pode empreender criando o seu próprio negócio, ou você pode empreender dentro de uma organização, que são chamados intraempreendedores. Então, empreender é uma ação, é uma atitude, né? Tem a ver com autorresponsabilidade, tem a ver com proatividade, tem a ver com liderar projetos, tem a ver com criar algo do zero. Empreender é isso. Então, eu não quero que você entenda o seguinte: nossa, mas eu não tenho nem metade dessas habilidades desenvolvidas, eu não posso ser empreendedora. Não é isso. Esse episódio de hoje é para te trazer consciência. Lembra que eu falei do QI? Que ele é importante não para te colocar numa caixa, e sim para você ver o que você tem, né? O que você tem de potencial e o que você pode melhorar. As habilidades, essas 11 habilidades da inteligência empreendedora, elas servem para você ver o que você já tem de habilidades potenciais e quais são outras que você precisa aprimorar se você quiser crescer cada vez mais. Porque eu quero saber uma coisa de você. Fala aqui para mim. Fala uma coisa para mim. Você está contente com seus resultados? Comenta aqui no chat se você está contente com os resultados que você tem. Se você está contente, ou então se você sabe que você pode ir além. Se você é essa pessoa que você sabe que pode ir além, ou que não está contente, não, Andresa, eu não estou nem perto de onde eu almejo para o meu negócio, fique aqui e entenda essas 11 habilidades e onde é que você, de repente, está negligenciando. O que é que você pode fazer? Como você pode aprimorar essas habilidades para crescer cada vez mais? Essas 11 habilidades, elas servem para quê? Para mostrar o quanto você ainda pode crescer. Existem 2 parâmetros que a gente pode olhar: o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Eu quero te ensinar a olhar o copo meio cheio. Tem gente que pega um copo e olha o copo meio vazio. E aí fala assim: nossa, mas meu Deus, olha como eu tô ruim. Quando, na verdade, você tem que olhar o seguinte: olha o quanto eu ainda tenho para melhorar.
Tudo é uma questão de mudança de perspectiva que você faz, entende? Tudo é uma questão de mudança de foco que você tem. E por falar em inteligência empreendedora, é lógico que, de uma maneira aprofundada, eu não vou conseguir trazer nesse episódio. Não dá, imagina. Seria uma irresponsabilidade minha falar que em um único episódio você vai entender e você vai conseguir desenvolver essas habilidades de inteligência empreendedora. Mas na minha escola de inteligência empreendedora para mulheres, o primeiro curso que eu estou lançando é este curso de inteligência empreendedora, que a primeira turma está sendo totalmente gratuita. Se você quer se inscrever, fazer parte dessa turma 100% gratuita, clica aqui embaixo, tem um link para você entrar num grupo VIP de WhatsApp. Esse curso eu vou ministrar somente para as pessoas que estiverem nesse grupo. A próxima turma, ela será cobrada. Eu não sei quando você está vendo esse podcast, né? Ou se você está vendo esse vídeo aqui. Mas se você estiver vendo esse vídeo até o dia 20 de julho de 2025, você tem chance de fazer esse curso totalmente gratuito. Se você estiver vendo esse vídeo após o dia 20 de julho de 2025, tem o link de inscrição também para você fazer, porque vale absolutamente a pena, porque eu vou destrinchar cada um dos tópicos das habilidades de inteligência empreendedora para que você realmente tenha um plano de ação prático e que você tire do papel e que você aprimore, que você melhore, que você cresça cada vez mais o seu negócio. Mas você deve estar muito curiosa para saber quais são essas 11 habilidades de inteligência empreendedora. E eu tenho uma colinha, olha isso, gente, toda tecnológica, né? A gente fala que a Aurum é uma escola tecnológica, uma escola online de inteligência empreendedora para mulheres. Estou com o meu smartphone aqui, mas a gente nunca larga, viu, do papelzinho. A gente nunca larga do papel, porque eu gosto muito de anotar, de escrever. E eu quero muito que você anote aí também, porque quando a gente passa, né, a gente consegue organizar melhor as nossas ideias. Então, é isso que você precisa fazer, transcrever para organizar melhor as suas ideias. Eu vou ler aqui as 11 habilidades e eu vou falar de uma maneira muito sucinta sobre cada uma delas, ok? Então, as 11 habilidades de inteligência empreendedora são, anote aí, análise crítica, controle emocional, antifragilidade, criatividade, pensamento estratégico, aprendizado contínuo, ecossistema, vendas, sociedade, dinheiro e saúde. São 11 habilidades que você precisa estar de olho se você quer ser uma empreendedora memorável. 11 habilidades para você ficar de olho se você quer construir um legado a partir do teu negócio. 11 habilidades para você... Peraí, aí já errei. 11 habilidades para você aprimorar se você quer ter um negócio cada vez mais próspero, que cresça cada vez mais. E eu vou falar agora da primeira habilidade, que é análise crítica. O que é análise crítica e por que eu coloquei como primeira habilidade? Todo empreendedor, ele precisa analisar cenários, ele precisa compreender contexto. Não dá para você empreender fechada na tua sala, fechada no teu escritório, fechada no teu showroom, na tua loja, enfim, não sei que tipo de negócio que você tem. Que, aliás, comenta aqui qual é o tipo de negócio que você tem. Qual é o tipo de negócio que você tem, sendo que você não olha para o todo. Então, o empreendedor, ele precisa muito fazer leitura de cenários, entender de macroeconomia, entender de economia local, entender do seu nicho, do seu negócio, entender de pessoas, comportamento. Mas a grande questão é, e o que eu vejo, tá? Neste mapeamento que eu fiz, empreendedores que são medianos, aquele empreendedor que não sai do lugar, ele às vezes ele olha alguns cenários e ele se desespera. Quando, na verdade, um empreendedor que cresce cada vez mais, os multibilionários, eles olham para o cenário e eles têm uma análise crítica acerca daquele cenário que ele está vendo. Ele faz uma análise daquele cenário
Ele lista os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças que ele tem diante daquele cenário e ele faz uma análise fria sobre a realidade do negócio dele, onde o negócio dele pode melhorar, onde o negócio dele está falhando, onde o negócio dele tem de pontos positivos em relação à concorrência. Então, a análise crítica é algo que eu desenvolvo. A partir de quê? De treino, leitura, pesquisa, conversas, fazer parte de grupos, sabe? Estar rodeada de pessoas que não olham para um cenário e ficam só reclamando. Fazer parte de grupo de pessoas que olham para um cenário e falam assim, viu? Fala para mim, o que que você está fazendo diferente? Explica o que que você está fazendo diferente. Então, a gente precisa aprender a ter essa análise crítica, inclusive de ouvir opiniões. Espera aí, eu estou ouvindo uma opinião aqui, estou ouvindo uma opinião ali, deixa eu olhar essas opiniões divergentes e analisar sob um ponto de vista diferente. Isso é ter a análise crítica desenvolvida. É lógico que tem alguns passos, tá? Existem alguns critérios para você desenvolver essa análise crítica. E essa análise crítica, né, esses critérios de todas as habilidades, eu faço no curso de Inteligência Empreendedora, o curso completo. A primeira aula é uma autoanálise sobre as habilidades de inteligência empreendedora, onde tem alguns critérios, onde tem algumas explicações de cada um dos tópicos. Então, não é análise crítica da sua cabeça que você acha. Porque para mim, análise crítica é uma coisa, de repente para você é outra, de repente para tua amiga é outra. Existem critérios para cada uma dessas habilidades. Segundo ponto, a segunda habilidade para a inteligência, desenvolver a inteligência empreendedora é, obviamente, o controle emocional. Empreender é saber equilibrar pratos. Empreender é você andar sobre a corda bamba o tempo todo. E se você não tiver controle emocional para pisar naquela corda bamba e ter a confiança necessária de que você vai sair do ponto A para o ponto B sem cair, sem pestanejar, sem ter medo, ou apesar do medo, né? Não é sem ter medo, o medo faz parte, mas é caminhar apesar do medo, você não consegue chegar no ponto B. O controle emocional tem a ver com, não tem a ver com você ser positiva, pintar o mundo cor-de-rosa, porque a vida é maravilhosa, sou super positiva, ficar repetindo frases, não é isso. É você reconhecer as suas emoções. É você entender o que você está sentindo naquele momento. É você olhar para si e falar assim, peraí, isso que eu estou sentindo é uma ameaça real? Ou é algo que eu posso, ou é algo que eu não tenho como controlar? Ou é algo que, de repente, eu estou criando algum cenário? Controle emocional, ele tem muito a ver com você reconhecer os seus sentimentos, acolher aquilo que você está sentindo e agir apesar de, fazer aquilo que é importante. Algumas pessoas já conhecem a minha história e eu vou contar muito brevemente aqui. Em 2018, 17/18, eu tive uma depressão muito profunda, uma depressão muito grande, enfim, de algumas coisas que me aconteceram. E quem já teve depressão, primeiro ponto, tá? Se você é o tipo de pessoa que julga quem teve depressão, para agora, porque depressão realmente é uma doença. E quem já teve depressão sabe que precisa se monitorar o tempo todo para não ter nenhum tipo de recaída. Eu sou uma pessoa que eu tinha uma tendência a ser muito mais negativa do que positiva, né? Eu olhava tudo sob o ponto de vista de e se der errado? O que vai acontecer, né? Mas eu acho que não vai dar certo. Eu tinha essa tendência. Eu aprendi a desenvolver uma habilidade diferente. Mas é o quê? É com constância, é com treino, é todo dia, um dia após o outro. Tem dias que eu acordo desanimada, assim como você. Tem dias que eu não quero levantar da cama, assim como você. Tem dias que eu tenho vontade de desistir? Sim, assim como você. Sou ser humano. Todos nós temos os nossos dias bons e os nossos dias ruins.
Isso faz parte. O controle emocional tem a ver com você reconhecer aquele dia bom ou ruim e falar: peraí, qual é o meu objetivo? O que eu preciso fazer apesar disso? Então, isso é o controle emocional. De novo, no curso completo de inteligência empreendedora, tem critérios, tá, de avaliação para você entender como você desenvolve o controle emocional. Outro ponto, né, outro pilar da inteligência empreendedora é a antifragilidade. O que é a antifragilidade? A antifragilidade tem a ver com você sofrer algum impacto e voltar ainda mais forte. As pessoas falam muito de resiliência, né? Qual que é a capacidade de resiliência? Resiliência é a capacidade que um objeto tem. A palavra resiliência, ela vem da física, que é a capacidade que um objeto tem de sofrer um dano e voltar ao seu estado natural, seu estado original. Antifragilidade, ela vai além. É a capacidade que um organismo tem, e aí é um termo que Nassim Nicholas Taleb, com o seu livro Antifrágil, ele discorre muito bem, e ele traz sobre um contexto da economia, tá? É a capacidade que uma organização tem de sofrer um dano e voltar ainda mais forte. Porque se ninguém nunca te falou, eu vou te falar uma coisa agora. Nesse momento eu vou te falar uma coisa. Presta atenção em mim. Se você acha que empreender você não vai sofrer decepções, perdas, danos, você está muito enganada. Você vai sim sofrer decepções de onde você menos espera. Afinal de contas, a decepção, ela só vem de onde a gente menos espera. Você vai sofrer perdas, danos, tombos. Vai acontecer isso. Mas a antifragilidade é essa capacidade que eu tenho, treinável, de você sofrer um dano e voltar ao seu estado original. Outro ponto da nossa inteligência empreendedora tem a ver com criatividade. Não tem como ser empreendedor sem ter criatividade. E criatividade se estimula com repertório. Não é você sentada todos os dias na tua mesa fazendo exatamente as mesmas coisas que você vai ser mais criativa. Repertório. O quanto de livros diferentes você lê, o quanto que você viaja, vai em lugares diferentes, às vezes na sua cidade, sabe, assiste a algum tipo de apresentação musical, o quanto que você conversa com pessoas de opiniões diferentes da sua. Porque é muito fácil a gente conviver com pessoas que compartilham das mesmas opiniões. Mas o quanto que você ouve uma pessoa com uma opinião ou uma geração diferente da sua. Tudo isso forma o repertório para que você aprenda a ter mais criatividade. O próximo tópico da habilidade da inteligência empreendedora tem a ver com pensamento estratégico. Outra coisa que não tem como. Pensou em empreender, tem que ter pensamento estratégico. Empreender não é você pegar uma receita de bolo, copia e cola, por isso que eu abomino de verdade mesmo, eu abomino empreendedores não, desculpa, eu abomino mentores que vendem uma receita de bolo como se fosse a receita do sucesso. Não existe. Não existe. Cada negócio é um negócio, cada caso é um caso, cada empreendedor é um empreendedor. Então, para que você se desenvolva, você tem que ter a habilidade de desenvolver um pensamento estratégico. Criar estratégias diferentes. Às vezes, uma estratégia que você fez antes, hoje em dia não funciona mais. E tudo é uma consequência uma coisa da outra. Não tem como eu ter um pensamento estratégico se eu não tenho criatividade. Entende como uma coisa puxa a outra? Por isso que são 11 habilidades, não é uma só. É uma coisa que acaba puxando a outra. Próximo tópico da nossa inteligência empreendedora, né, o próximo pilar forte da nossa inteligência empreendedora é o aprendizado contínuo. Decidiu empreender? Você quer ter um negócio de sucesso de verdade mesmo? Quer ter um negócio bem-sucedido? Você tem que entender que você precisa estudar o tempo todo. É o lifelong learning, é você estudar o tempo todo, é a habilidade de você sempre buscar conhecimento. Por isso que eu falei, se você
pulou algum episódio do Diamante Talk, ou se você não assistiu nenhum dos outros episódios anteriores, volte, escute enquanto você estiver no banho, enquanto você estiver se arrumando, sabe? Em vez de você ficar rolando na tela infinita nas redes sociais, que são conteúdos rasos e não levam a nada, se aprofunde num podcast, se aprofunde num conhecimento. Aprendizado contínuo é algo que esquece. Você tem que entender que é para o resto da sua vida. Ecossistema é o próximo pilar da nossa habilidade, né, de inteligência empreendedora. Mas o que é ecossistema, Andresa? O que tem a ver com inteligência empreendedora? Ecossistema tem a ver com ambientes que você convive, os ambientes que você faz parte. Um camelo, ele não sobrevive numa floresta amazônica, por exemplo, porque não faz parte do ecossistema dele, entende? Se você é uma empreendedora, se você almeja ter um negócio cada vez mais próspero, se você almeja crescer, você tem que estar inserida no ecossistema certo. Provavelmente você já deve ter ouvido a seguinte frase assim: se você é a pessoa mais inteligente da mesa, saia dessa mesa. E isso é uma verdade para a empreendedora que quer crescer. Se você está sentada em mesas onde você é a pessoa mais inteligente de todas elas, você está nas mesas erradas. Não tem nada a ver com você abandonar algumas amizades, deixar de conviver com algumas pessoas, não. Mas você precisa buscar outros lugares, outras mesas, outros grupos. Hoje em dia a internet ela nos possibilita cada vez mais que a gente esteja em grupos diferentes, com pessoas do Brasil inteiro. Eu sou uma pessoa que eu sempre faço parte de grupos de mentoria. Eu sempre estou, né, junto com outras pessoas. Eu hoje estou fazendo parte de um grupo de mentoria cujos mentores que eu tenho hoje, eles moram nos Estados Unidos, e esse grupo é composto por pessoas dos Estados Unidos, Brasil, Portugal. Então, são pessoas com visões completamente diferentes e que me fazem, às vezes, olha só, me sentir a pessoa mais burra da mesa. Só que isso me desafia, me faz crescer cada vez mais, entende? Então, o ecossistema ele tem a ver com isso. É por isso que eu tenho a Aurum Club, que é o meu grupo premium de mentoria. É onde tem empreendedoras que a gente discute níveis estratégicos. A gente fala de questões básicas, sim, mas é um ecossistema de empreendedoras que olham para a solução e não para o problema. Um outro pilar, né, outra habilidade essencial para que você, empreendedora, desenvolva e você tenha a inteligência empreendedora, tem a ver com vendas. É lógico, não tem como. Vendas têm que estar aqui. Você tem que... mas eu não sou boa vendedora. Então, esquece, vai aprender. Venda não é dom, venda é treino. Você precisa aprender a vender. Você precisa saber vender cada vez mais. Você tem que ser a primeira vendedora do teu negócio. Você tem que ser a primeira pessoa a vender a tua ideia. Se nem você consegue vender a tua ideia, como que você quer que a tua equipe venda? Se nem você consegue vender aquilo que você está pensando no teu projeto, como que você quer que o seu cliente compre de você? Então, vendas é uma habilidade que você precisa adquirir. Não é opcional, é obrigatório. Você precisa adquirir essa habilidade de saber vender mais. E por falar em saber vender mais, eu quero vender aqui para você. Não, você vai entender o que eu vou falar, tá? Não estou vendendo nada, não. Não precisa fugir, não estou vendendo nada. Mas eu quero aqui mostrar os meus patrocinadores. Vender os meus patrocinadores para você. Porque desde quando eu criei o Diamante Talk, eu busquei patrocinadores que eles sejam empresas sólidas, empresas muito comprometidas, né, com o cliente e que tenham os mesmos valores que os meus. Então, esses patrocinadores que estão comigo aqui desde o começo,
eu realmente vendo cada um deles com muito amor e com muita vontade mesmo. Então, quero muito poder agradecer aqui aos nossos patrocinadores que estão comigo no Diamante Talk e são o Sundara Garden Spa, que eu falei no começo desse episódio sobre a importância de você cuidar da sua saúde, que aliás é o último pilar daqui da nossa habilidade de inteligência empreendedora. Conecta Venda, que eu quero que você assista um vídeo do Conecta Venda. Se você vende produto, você está perdendo tempo em não conhecer o Conecta Venda, em não chamar o pessoal do Conecta Venda e não fazer o seu catálogo online cada vez mais profissionalizado, um catálogo online que ele realmente cause um impacto positivo para o seu cliente e facilite a sua vida. Assista esse vídeo do Conecta Venda. Conheça o Conecta Venda em menos de 1 minuto. Logo que você contrata, você já pode cadastrar seus produtos, criar seus catálogos e enviar para seus clientes. Eles terão uma experiência de compra rápida e intuitiva, podendo ver seus produtos por categoria, ver fotos, descrições e variações, além de fazer o cálculo de frete e pagamento na finalização da compra. Seus pedidos ficarão muito mais organizados com um painel administrativo completo, ganhando tempo e vendendo muito mais. E o melhor, sem taxas sobre as suas vendas. Ficou interessada? Clique no link da bio e contrate agora! E para quem assiste ao nosso Diamante Talk, tem 20% de desconto na contratação do plano mensal do Conecta Venda. Quando você entrar em contato com o pessoal do Conecta Venda, digite o código Andresa que você receberá o seu desconto, que é um presente especial do Conecta Venda para você que é audiência do Diamante Talk. Homeowell Automação Residencial, uma empresa que transforma a tua casa inteligente, o teu negócio inteligente. Eu já falei em alguns episódios aqui, né, que tem uma... Eu vou mostrar no meu Instagram o escritório que tem dentro da Homeowell, que é assim, fica tudo apagado, tudo fechado, e você fala assim, Echo, que é o segundo nome da Alexa, hora da reunião. A Alexa dá as boas-vindas para o convidado, a televisão sobe, o ar-condicionado liga na temperatura certa, as luzes se acendem, tudo de forma automatizada que gera uma ótima impressão para o seu cliente. Vai no meu Instagram depois, Andresa Leite Oficial, que eu vou gravar esse vídeo para te mostrar, porque você precisa ver qual é a diferença de você ter um negócio, um escritório inteligente ou então a tua casa inteligente. LBF Semijoias, que não é parceira minha só no Diamante Talk, é parceira minha de anos e anos, que eu vou trazer aqui as fundadoras da LBF para que você as conheça e você vai entender por que eu sou tão fã da marca assim que eu estou usando agora também. Aliás, todos os episódios, desde o episódio 0, eu só uso LBF Semijoias. Por causa do design das peças, são peças atemporais, são peças de altíssima qualidade e são carro-chefe de várias de minhas mentorandas, viu? Ramos Laser, que está presente aqui, olha só, aqui do lado, com a placa do Diamante Talk. Toda vez que tem convidada, eles fazem a placa de corte a laser, que é uma empresa de corte a laser, que faz corte desde semijoia até indústria, para tudo que você precisar, a Ramos Laser ela faz placa de reconhecimento, ela faz chaveiro, ela faz aquele pin, o broche para você colocar para as tuas vendedoras, para a tua equipe. Eles fazem tudo que precisar, até corte a laser de coisas muito maiores também da área industrial. Então você precisa conhecer a Ramos Laser também. E o parceiro que está sempre aqui, que é a casa que me recebe toda semana, é Studios House, né? Onde sempre tem um diretor, que ele sempre faz parte, sempre tem um pessoal acolhedor. Toda vez que eu chego, eu bebo um cafezinho, tem a água, a casa está toda preparada. Inclusive, essa placa aqui, eu deixo aqui com eles. Quando eu chego, a plaquinha está pronta, a data do episódio está pronta, tudo maravilhoso. Se você é de Limeira ou da região, você tem que conhecer o Studios House para você gravar os seus vídeos, ou então, de repente, lançar o seu próprio podcast. É um desafio que eu faço para várias convidadas que vêm aqui. Quem sabe lançar o seu próprio podcast? Por que não fazer com que a sua voz ela alcance cada vez mais? E agora vamos voltar, então. Faltam 3 habilidades para que você conheça as 11 habilidades de inteligência empreendedora. Então, só recapitulando: análise crítica, controle emocional, antifragilidade, criatividade, pensamento estratégico, aprendizado contínuo, ecossistema, vendas e o próximo é sociedade.
Não existe negócio sem estar inserido numa sociedade. Você precisa fazer parte de uma sociedade. A sociedade que são a família dos seus colaboradores, seus stakeholders, fornecedores, grupos de apoio, grupos de interesse. Então, você tem que entender a sua importância, a importância da sociedade para o teu negócio. É uma via de mão dupla, tá? Outro pilar essencial, essencial, tá? É dinheiro, óbvio, óbvio. Seu fluxo de caixa, o seu controle financeiro, né, a sua receita, as suas despesas, você ter esse controle. A coisa mais difícil para um empreendedor manter todos os outros pilares em pé é quando ele está com esse pilar muito abalado. É quando ele está com esse pilar do dinheiro absolutamente abalado. É lógico que todo negócio ele é feito de ciclos. Existem alguns ciclos que seu caixa ele vai estar um pouco mais baixo, o que é muito natural, não pode ser comum, tá? Não pode ser comum isso. É muito natural haver essas oscilações de caixa. O que não pode é isso ser uma constante e você deixar com que isso te afete. Então, para isso, é uma habilidade, sim, que você precisa treinar, que você precisa desenvolver para que você tenha cada vez mais a capacidade de inteligência empreendedora desenvolvida. E o último pilar é saúde. É você cuidar do teu corpo, é você cuidar, né, da tua disposição, é você cuidar da tua alimentação. Será que você se alimenta para suprir uma causa emocional ou você se alimenta para se nutrir? Tudo isso faz parte. Eu falo que eu sou uma entusiasta, né, da atividade física porque eu vi, eu senti o quanto que a atividade física ela mudou os meus resultados. E não é resultado de corpo não, tá? É resultado mental. É resultado de disposição. Então você tem que cuidar da sua saúde, tem que estar com seus exames em dia, você precisa se preparar, porque se você, por acaso, ficar doente hoje, o teu negócio ele é tocado sozinho? O teu negócio ele sobrevive sem você? Então, aprenda a prevenir. Aprenda a cuidar da sua saúde de maneira preventiva e não corretiva. Estes são os 11 pilares que você precisa desenvolver para que você tenha a inteligência empreendedora de uma forma sistêmica. Entende que não é uma única habilidade inteligência empreendedora? Entende que não é uma única coisa? E olha, esses 11 pilares fui eu, Andresa, que desenvolvi. Você não vai ver em nenhum lugar isso correlacionado. Nenhum lugar você vai ver. De inteligência empreendedora com essa abordagem, nenhum lugar você vai ver. E eu tô com esse curso, se você está assistindo esse episódio até o dia 20 de julho, você tem a possibilidade de fazer de forma gratuita este curso de inteligência empreendedora, onde você vai fazer uma avaliação, um teste, para saber quais são os seus pontos altos e os pontos a melhorar a partir dos meus parâmetros e não dos seus. Porque eu estudei, eu tenho a teoria, eu sei quais são os parâmetros de cada um dos pilares e eu vou te ensinar a desenvolver cada um desses pilares, seja para você potencializar o que você já tem de bom ou para você aprimorar aquilo que você tem de não muito bom. Clique aqui embaixo, entre no grupo VIP agora. Se você está vendo este episódio depois do dia 20 de julho de 2025, tem o link aqui também para você se inscrever neste curso, que vale muito a pena. Ele vai mudar completamente a tua jornada empreendedora, a tua forma de ver o empreendedorismo, de enxergar o empreendedorismo. Então, eu espero que esse episódio ele tenha te despertado para alguma coisa, tenha te feito olhar sob alguma perspectiva diferente e que você comece a cada vez mais buscar conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tem, mais segurança você tem para tocar o teu negócio, para crescer o teu negócio, que este é o meu propósito aqui. No próximo episódio eu vou trazer uma convidada que ela tem loja de brinquedos e ela é a primeira diretora
vice-presidente da Associação Comercial aqui da cidade de Limeira. A primeira vice-presidente mulher da Associação Comercial. Ela é uma pessoa que ela quebra paradigmas, ela quebra barreiras, e eu tenho certeza que você vai se inspirar muito, muito nela mesmo. Te espero no próximo episódio e comente aqui o que você achou. Essa devolutiva é sempre muito importante para mim.